Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando Andrea Ochoa e Camila Burnet. Falei certo? Burnet. Andrea Ochoa. Ochoa. Andrea é executiva com 20 anos de experiência de mercado farmacêutico, formada em Economia, Direito e MBA pela Business School de São Paulo, atualmente sócia fundadora da Bicare. E Camila é sócia fundadora da Bicare, Gestão de Negócios em Saúde, formada em Direito da Universidade de São Francisco e MBA pela INSPER. Bem-vindas. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Vamos falar um pouquinho desse mercado farmacêutico que eu desconheço praticamente completamente. Vocês conseguiriam explicar um pouquinho como esse mercado funciona? Quem são os principais players, só para contextualizar para nossos ouvintes que não conhecem? Sim, claro. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui essa oportunidade, programa aqui da Mega Brasil. O mercado farmacêutico, né, que eu entendi bem a sua pergunta, né, você fala dos players aí que, né, se compõem aí nesse mercado farmacêutico. É bastante amplo, né, porque a gente tem aí vários stakeholders, como a gente chama, né, envolvidos aí em todo esse mercado, desde as operadoras de saúde, né, as próprias indústrias farmacêuticas, o governo também, muito assim, operadora de saúde, o governo aí como as fontes pagadoras, né, e a indústria farmacêutica como as empresas de pesquisa e que disponibilizam aí seus produtos para o tratamento dos pacientes, né. Perfeito. E nesse mercado, nesse sistema todo do mercado farmacêutico, aonde se insere a Bicare? Tá. A Bicare ela é uma empresa de programas de apoio ao paciente, né? Então, hoje a gente tem as indústrias farmacêuticas lançando drogas e drogas cada vez mais específicas, né? E por uma razão de compliance, a indústria farmacêutica ela não pode ter contato direto com o paciente. Então, ela utiliza serviços de empresas como a Bicare para poder fazer essa ponte de auxílio ao paciente. Auxílio desde o diagnóstico, passando pelo acesso à medicação até o tratamento em si, né? Até o paciente ter acesso ao tratamento e fazer o seu tratamento corretamente. Então, é onde a Bicare está inserida aí. Como se fosse uma consultoria para o paciente. Quem paga? O paciente paga por esse serviço? Não, hoje as empresas que estão no mercado, né, atuando aí com suporte e apoio aos pacientes, normalmente elas podem ser patrocinadas, mais ou menos diria assim, né, tanto pela indústria farmacêutica como operadoras de saúde que também necessitam fazer a gestão dos pacientes para a questão da redução dos custos, né. A gente vê aí até hoje o governo aí se movimentando também com uma necessidade, né, até de empresas que façam essa gestão para a questão não só do custo em si, né, que hoje se torna aí cada vez mais crítico, né, para as fontes pagadoras. A gente está falando de governo e no caso das operadoras de saúde, mas a Bicare é uma empresa que ela ajuda nesse suporte como um todo, né, a jornada completa aí do paciente, então dando um suporte para o paciente fazer o seu tratamento de forma adequada, como também ajudando na questão dos custos que estão envolvidos nisso, ou seja, ter maior eficiência aí para as fontes pagadoras, né? Por que a empresa, tanto na área, seja operadora de saúde ou a empresa farmacêutica não faz isso sozinho? Por que ela tem que terceirizar para outra empresa? Porque hoje existe uma legislação no Brasil que não permite principalmente a indústria farmacêutica ter um contato direto com o paciente, porque isso pode caracterizar conflito de interesse. Então, se ela tem um contato, de repente você pode enxergar como esse contato sendo um contato visando a venda do medicamento. Então, tem uma legislação em torno disso que não permite. A operadora de saúde, ela pode sim ter contato direto com o paciente, principalmente para gerenciar esse paciente, pacientes crônicos, ou gerenciar custos de tratamento do paciente, e permite, sim, ela ter o contato direto, mas elas usam empresas como a nossa, de gestão mesmo, para poder fazer essa gestão mais eficiente. Você acha que essa separação realmente resolve
problema do conflito de interesse entre o paciente e a indústria farmacêutica? Eu diria assim, não é nem tanto só uma questão de conflito de interesse, né? Por exemplo, hoje algumas indústrias farmacêuticas, elas até têm em determinadas áreas o contato e se permite esse contato com o paciente muito mais voltado na área médica, né? A área que é a área médica dentro da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica também precisa ter um acompanhamento no sentido de farmacovigilância dos seus pacientes. Porém, quando a gente fala de um acompanhamento do paciente no tratamento, fazer com que esse paciente tenha mais adesão ao seu tratamento, use da melhor forma, né, essa medicação que foi desenvolvida ali para aquela patologia. Então, para não causar esse conflito de interesse, a indústria quer que o paciente use, mas a indústria está muito mais preocupada realmente do paciente usar da melhor forma possível, né, esse tratamento. Ou seja, usar da melhor forma o recurso, porque a gente sabe que muitas dessas medicações hoje, quando a gente fala principalmente de medicações de alto custo, né, que são medicações caras, que muitas vezes os pacientes eles não compram essa medicação, isso vem através de um protocolo do governo que disponibiliza essas drogas, ou até mesmo a operadora de saúde que financia esses medicamentos para os pacientes. Então, há essa necessidade de um acompanhamento mais próximo, para realmente que isso seja usado, esse recurso, né, seja usado da melhor forma possível, porque realmente ocorre, às vezes, de um paciente ele ter um diagnóstico de uma doença grave, ter uma prescrição de um produto que custa caro, né, seja para o governo, para a operadora de saúde, e ele não ter a orientação necessária para usar da melhor forma esse produto, né? A forma de aplicação, a frequência com que deve usar, e diria muito mais, né? De uma forma mais ampla essa adesão, não só no sentido da medicação, mas da necessidade, mudança de hábito, que essas empresas como a nossa também pode ajudar. Então, de fato, é como se vocês fossem um saque desses medicamentos? É uma forma de ver isso? Uma forma simplista, eu diria, né? Mas, assim, um pouco nesse sentido de ter um acompanhamento próximo do paciente, porque além do acompanhamento do paciente no uso dos seus tratamentos, vai num sentido mais amplo mesmo, né? Como eu comentei, desde passar orientações como nutrição, hábito alimentar, que está ligado ao tratamento, não só usar aquele produto, mas ter uma mudança também de hábito, né? Quando a gente fala de adesão do paciente, é um sentido muito mais amplo, não simplesmente usar a medicação. Mas ele tem que tomar algumas atitudes na forma que ele vive, alimentícios, esporte. Exatamente, porque hoje, Daniel, a gente vê aí a população envelhecendo, né? Cada vez mais tendo acesso a diagnóstico precoce de doença, então tem que ter uma parte de auxílio, né? A população está muito informada, ela anseia por informação. A gente tem aí o Dr. Google, né, que hoje responde muitas dúvidas dos pacientes, e ela precisa ter uma orientação, né? Então, os programas que a BeCare oferece é muito também disso, de orientação para o paciente. Então, vamos lá, quais são os principais serviços que a BeCare oferece? Tá, hoje a gente tem programas voltados para pacientes, então, assim, desde um programa mais simples, que é de adesão, né, esse de acompanhamento. A gente tem programas que a gente pode oferecer voltado para a indústria farmacêutica, mas que propicia para o paciente um diagnóstico de doença, né? Então, assim, que ele vai primeiro diagnosticar a doença, então, depois entrar no tratamento, até passando pela fase de acesso, né? Então, um exemplo de um programa simples, assim, a empresa lança um medicamento que o paciente vai ter que se auto-aplicar, né? Então, um dos programas é a gente oferecer um profissional de saúde na casa do paciente, auxiliando ele a fazer a aplicação do medicamento. Esse é um exemplo bem simples de um programa. Muito interessante. Então, isso responde a outra pergunta minha, se todo relacionamento é por telefone ou não. Então, não, tem relacionamento presencial também, se for necessário. Exatamente, porque a gente tem aí, hoje com as tecnologias, né, a gente tem acesso remoto aos pacientes. Então, a gente consegue fazer conference calls, né, web calls, até mandar os nossos enfermeiros, os nossos profissionais de saúde na casa do paciente. Mas a maioria do contato mesmo se dá por telefone, né?
E assim, apenas complementando um pouco aqui o que a Camila trouxe, né? É muito interessante, assim, a gente falar do que vai de serviço aí nesse pacote dos programas de pacientes, né? Hoje, a BeCare, ela tem um foco realmente no paciente. Então, cada paciente é único, né? Então, um diferencial que a gente busca trazer muito para o mercado é realmente tratar esse paciente de forma humanizada, mas como único. Então, não é porque ele está inserido dentro de uma população que é acompanhada, por exemplo, para uma doença autoimune, que o pacote é igual para todos. Então, isso é muito customizado. Por exemplo, nossa equipe de call center, eles fazem todo um acompanhamento e um assessment aí com esses pacientes para identificar realmente a necessidade e de forma individualizada para esse paciente. Então, vão ter pacientes que vão realmente ter uma dificuldade maior no seu tratamento, e isso a gente consegue identificar com esses profissionais de saúde que atendem os pacientes. Não é um call center como um call center de outros serviços, mas é um call center realmente especializado para entender o paciente naquele primeiro contato, né? Então, a gente consegue identificar desde aquele paciente que entendeu muito bem, aceitou muito bem o diagnóstico, quanto aquele paciente que ele necessita, que ele tem, por exemplo, um cuidador, que ele não consegue fazer o seu tratamento sem um cuidador. Então, a gente consegue fazer essa identificação e tratar o paciente de forma única. Então, aí isso pode se tornar muito amplo. Tem pacientes que podem ter desde o contato telefônico, a visita de uma enfermeira, de uma nutricionista, um web meeting também, um acompanhamento mais próximo. Então, assim, é muito amplo. Esse pacote de serviços, vamos dizer, ele é muito desenhado caso a caso, né? Muito interessante. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e voltamos daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Andréa Uchoa e Camila Burnet. Falei certo? Certíssimo. Opa. Sócia fundadora da empresa BeCare, gestão de negócios em saúde, atuaram por cerca de 20 anos como executivas de multinacionais farmacêuticas, liderando negócios na área de oncologia e doenças autoimunes em todo o Brasil. Eu queria voltar com vocês um pouquinho ao passado e perguntar para vocês como nasceu a ideia da BeCare. Bom, a ideia da BeCare, na verdade, assim, a gente já, apesar de a gente ter fundado a empresa esse ano, né, nós já temos essa ideia já há muitos anos atrás, porque, como você falou, né, a gente está aí já um tempinho já na estrada. E ao longo desses 20 anos, né, atuando aí com os médicos, dentro de serviços aí, principalmente serviços de oncologia, doenças autoimunes, onde a gente via muito aí a necessidade dos pacientes de apoio. Às vezes a gente era comum num corredor de um hospital, a gente vê um paciente que saiu com uma prescrição e saía sem a menor noção para onde ele deveria ir, como ele deveria iniciar o tratamento dele, não que os médicos não tivessem informado isso, mas às vezes assim, o diagnóstico ele é tão impactante que a pessoa não escuta metade do que foi dito depois que ele recebe um diagnóstico, né? E aí fica aquela necessidade ali de ter um suporte, de ter alguém para orientar melhor, até mesmo para conseguir ali os produtos. Então a gente sempre falava muito disso, né? Eu e a Camila
a gente se conhece há bastante tempo, né, há uns 15 anos, e a gente trabalhou juntas aí nessa jornada aí em duas empresas, e a gente sempre falava em, poxa, vamos né, criar alguma coisa que a gente possa ajudar, né, os pacientes, que a gente possa realmente atuar aí nessa oportunidade. Esse ano a gente teve essa coragem aí, ano passado, né, em começar a estruturar a empresa e lançar a empresa esse ano. Acabamos tendo a coragem de pedir as contas aí dos nossos empregos e fundar a VCare. Corajosas empreendedoras. Num momento muito bom, né, da economia brasileira. Exatamente, né? Mas olha, eu leio bastante jornal e sempre vejo que a área de saúde não tomou os mesmos efeitos da crise como outros setores da economia. Então, parece que vocês fizeram um passo bem feito. Então, vamos conversar um pouquinho como está sendo essa adesão das empresas, né? Você tem muitos concorrentes, tem poucos. Como vocês estão sentindo o mercado de vocês? Olha, o que a gente percebe, né, como você comentou, o mercado como um todo, ele tem sofrido bastante. O mercado da saúde também sofreu aí alguns cortes em governo, enfim, na área da saúde, mas realmente, de fato, não sente tanto como outros mercados, né? Porque a gente vê aí a população envelhecendo, a gente vê as doenças sendo diagnosticadas, então realmente o impacto é menor. Tem muito onde cortar antes de chegar na área de saúde, né? Exatamente. Exatamente. Então, com isso também, né, a gente fala muito, né, na crise que surgem aí as oportunidades, né? Então, realmente tem bastante oportunidade, a gente percebe as empresas, o mercado ainda também tendo, né, ali o seu espaço nesse sentido, porque cada vez mais nessa crise toda que a gente vive, há uma necessidade ainda maior de uma gestão mais efetiva. E aí é que a gente entra para realmente ajudar a fazer uma gestão mais efetiva dos recursos, né, ajudando os pacientes a realmente, como eu comentei, né, a ter um tratamento da forma mais adequada. Então, surgem todas essas oportunidades. Complementando a resposta da Deia, além de ajudar os pacientes, a gente procura ter a visão também do contratante em otimizar recursos, né? Como a gente sabe, os recursos dos nossos clientes são limitados, sejam ele governo ou clientes privados, operadoras, indústria farmacêutica. Então, a gente procura atuar nessa gestão, né? A gente tem os concorrentes, nossos concorrentes no mercado, mas a gente procurou vir, Daniel, com uma pegada diferente, uma pegada de inovação, de tecnologia, de coisa que o mercado ainda não apresentava, né? Essa foi mais ou menos o que a gente quis trazer de diferencial aí para o mercado. Como a empresa farmacêutica, que no caso são seus clientes, se eu entendo corretamente, eles conseguem mensurar o trabalho de vocês? Porque muitas vezes, se ele fizer uma mera pesquisa de satisfação, o que pode mostrar é que os recursos deles são poucos e não que vocês não estão fazendo um bom trabalho. Então, eles mensuram isso de fato? Tem alguma forma de saber se está sendo bem conduzindo a adesão ao tratamento, por exemplo? Sim, nós temos algumas métricas, né, como a gente chama, alguns KPIs, né, para realmente avaliar aí o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Assim, poderia dizer para você que a melhor forma de medir o serviço eles sentem muito mais através do médico, que por sua vez sentem através dos pacientes que são atendidos, né? Então, assim, digamos que esse é o melhor termômetro que se sente lá na ponta, né? Como eu falei, o foco é no paciente. Então, se a gente tem um paciente que ele é bem assistido, que ele tem todo um suporte, imediatamente o médico dele, né, que para a indústria farmacêutica é o prescritor, né, ele sente isso nesse primeiro momento. Então, isso é uma forma que a gente já olha lá na ponta. Mas, além disso, tem sim algumas métricas que são avaliadas. Por exemplo,
nosso call center hoje, que são de profissionais especializados, a gente tem como medir muito isso com relação às ligações, com relação ao atendimento que é dado para o paciente, né? São algumas necessidades que esses pacientes têm, se são atendidos. Então, a gente consegue mensurar desde o começo da ligação do paciente até o momento que ele está tratando, tudo que foi necessário para aquele paciente. Então, a gente tem, né, uma auditoria também dentro da empresa, os coordenadores que fazem essas avaliações, né, tanto da equipe que atende esses pacientes, e isso tudo a gente discute e apresenta nesses relatórios gerenciais para a indústria farmacêutica. Só fazer entre um parêntese, né, que sempre a gente trabalha muito com uma questão de política de compliance, hoje que é muito rigorosa no que diz respeito a dados dos pacientes. Então, isso tudo é tratado dentro, né, dessas políticas e normas de compliance, onde a gente não apresenta dados com nomes dos pacientes, mas a gente apresenta de uma avaliação global por grupos, e a gente consegue mensurar esse trabalho, sim. Eu fiquei escutando a sua resposta, e a primeira coisa que me veio à cabeça é que o trabalho de vocês ajuda muito o médico, né? Porque libera muita preocupação do médico se aquele tratamento não está funcionando porque ele não está fazendo direito ou porque ele não está funcionando, né? O médico geralmente não sabe o que acontece do consultório para fora, né? É bem interessante, eu não tinha pensado disso. Essa questão de segurança da informação, você consegue elaborar mais um pouquinho sobre isso? Aqui vocês estão falando de medidas que vocês tomam com a indústria farmacêutica, eles têm que ter acesso a alguns dados até para saber se o tratamento funciona ou não, sim, mas não a identidade, RG, CPF, etc. É isso? Perfeito. Isso também. Alguns dados, claro que isso é muito segmentado. Por exemplo, existem situações quando tem relato de evento adverso, e isso, a área médica da indústria farmacêutica, até por uma normativa, isso tem que ser reportado. Então, para a área médica, sim, porque acabam reportando, isso cria uma base de dados super importante para uma tratativa mesmo dentro da indústria farmacêutica de número de eventos adversos, mas isso de uma forma até mais ampla, global. Isso são normativas que tem no mundo inteiro, né, para esse tipo de relato. Mas a questão da informação em si, ela é realmente... por exemplo, com o médico, né? O médico, ele tem um acesso, e você citou muito bem, né? Que ele tem muito interesse que a gente dê todo também esse suporte para o paciente, porque isso ajuda muito até ele ter um histórico melhor dos pacientes dele, né? Porque tem pacientes que vão ao médico e às vezes demoram um ano para voltar. Então, ele tem um histórico disso, muitas das vezes, pelo nosso trabalho, pelos relatórios que a gente passa para o médico. Isso ajuda até ele entrar em contato de novo com esse paciente, o paciente voltar na consulta, fazer um acompanhamento mais próximo. Só para entender, como essa informação passa para o médico, ele tem algum web que ele acessa Geralmente, os nossos programas, Daniel, são todos em cima de portais. Então, determinado programa tem um portal, e o médico, o prescritor, né, o médico que acompanha esse paciente, ele tem acesso a esse portal, aos dados do seu paciente, os dados de tratamento. Então, ele recebe informações constantes do tratamento do paciente, se o paciente está fazendo o tratamento corretamente, enfim, se ele está aderido ao tratamento. Então, ele tem uma ferramenta dentro dos portais que permite ele ter essa visualização. Deixa eu fazer mais uma pergunta de curiosidade. O ar aqui em São Paulo é tão bom que eu tenho que tomar um remédio para rinite alérgica. E nele eu percebi que eu já comprei uma versão no exterior desse remédio, e quando eu comprei aqui no Brasil eu percebi que está bem grande saque e o número 0800 para ligar. Isso, de fato, não cai na empresa do remédio, cai, na verdade, uma empresa como a de vocês, é isso? Não. Aí, o que você está falando é do saque da própria indústria farmacêutica. Todas têm isso, inclusive para relato de evento adverso. Isso não tem a ver com os programas de pacientes, tá? Então, não é todo o remédio que tem um programa de paciente? Não. O saque, geralmente, é para tirar informações de onde pode ser adquirido o produto, que tipo de local, seja em farmácias, seja em hospitais, enfim. E para tirar informações mesmo do medicamento, de como usar, enfim. De repente,
produtos que não têm programa, o paciente consegue algumas informações pelo saque da empresa. Agora, mais uma curiosidade que para quem é usuário de remédio, né? Estou achando que você é hipocondríaco, hein, Daniel? Minha esposa tende a concordar com você. Tem remédios que você compra na farmácia, eles falam, mas se você fizer um cadastro, você recebe 50% de desconto. Eu nunca entendi isso, porque você não tem... Você não vai no cinema e fala, pô, se você fizer um cadastro, você vai ter 50% de desconto, e nem no restaurante. E nem no restaurante e no supermercado. Por que parece que isso é particular da indústria farmacêutica? Na verdade, isso daí é um outro tipo de programa, é um programa de benefícios, né, que alguns produtos da indústria farmacêutica concedem ao paciente, que é o programa de desconto, que ele não necessariamente está atrelado a um programa de adesão ao paciente. Mas muitos produtos, principalmente produtos de farmácia, têm esse tipo de programa, que é um programa de desconto mesmo. Às vezes, programa de desconto em uma caixa, ou se o paciente compra 3 caixas, ele tem uma 4ª caixa grátis, enfim, é mais ou menos assim. E isso não entra em conflito do que você falou com aquela lei que tende a separar o relacionamento entre a indústria farmacêutica e o paciente? Na verdade, não é uma empresa terceirizada que faz essa gestão também, não é a própria indústria farmacêutica. Muito interessante. Muito bem, estamos finalizando mais um bloco do programa Plano de Negócios e voltamos daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando André Uchoa e Camila Burnet, sócias fundadoras da empresa BeCare, empresa de gestão de negócios em saúde. Atuam mais do que 20 anos como executivas de multinacionais farmacêuticas, liderando negócios nas áreas de oncologia e doenças autoimunes em todo o Brasil. Eu queria perguntar a vocês sobre essas oportunidades de inovação nesse mercado de vocês, quando vocês falam que o diferencial que vocês estão trazendo é esse diferencial na área tecnológica. Aonde tem possibilidade de melhorar e aonde está o diferencial de vocês nessa área de tecnológica? Bom, é muito interessante essa sua pergunta, porque a gente que estava do outro lado, né, até ontem aí como contratantes, né, antes de lançar a empresa, então a gente percebia muito a necessidade, né, de empresas como a nossa que tivesse uma pegada mais assim de inovação aí dessa era digital, realmente, né, para dar mais dinamismo, ajudar de uma forma, dar uma acelerada aí nas informações, ajudar da melhor forma possível aí os pacientes que estão cada vez mais aí tecnológicos também. Então, ano passado, quando a gente decidiu fundar a empresa, a gente discutiu muito sobre isso, né? Vamos vir para o mercado, mas vamos vir nessa pegada realmente da tecnologia, da era digital e ver o que a gente pode trazer de diferente mesmo e novo para o mercado. Então, até demorou um pouco mais do que a gente queria aí para lançar a empresa, porque a gente buscou realmente trazer plataformas assim bem modernas mesmo para fazer a gestão, né, desses dados, até pensando aí num futuro, trabalhar com Big Data mesmo, que é o que se vem falando muito aí para fazer a gestão da melhor forma possível, né, a alocação de recursos. Então, a gente já nasce fazendo a gestão, né, hoje dos nossos pacientes em uma plataforma realmente moderna, possibilitando a integração com sistemas diversos, aí, stakeholders, como operadora de saúde, como operadores logísticos. Então, a gente traz muita inovação nesse sentido, ferramentas também para os pacientes, como aplicativos, reuniões, web meetings mesmo, com essa
possibilidade, essa facilidade aí à distância. Então, isso é uma coisa que hoje a gente tem percebido que tem feito a diferença ali na hora, no contato com os nossos clientes, até na procura mesmo pelos nossos serviços para fazer a gestão dos pacientes, por trazer alguns diferenciais ali que a gente percebe que estão fazendo a diferença na gestão mesmo do negócio, né? Nesse modelo de negócio aí com essa necessidade. Para ter uma noção, só para contextualizar um pouquinho a BeCare dentro do mercado, se os clientes são empresas farmacêuticas, podem ser também operadoras na área de saúde? Sim, perfeito. Então, qual o tamanho de mercado que a gente está falando em número de empresas, ou o potencial desse mercado? Daniel, você fez uma pergunta super difícil e eu vou te dizer, não é porque a gente não estudou o mercado, não. A gente, como a gente comentou aí, a gente está há bastante tempo nesse mercado, mas realmente a gente percebe um mercado que a gente ainda não consegue dizer o tamanho disso. Porque cada vez mais são lançadas drogas mais modernas, drogas de forma que são individualizadas, né, com necessidade aí de testes biomarcadores para ver se determinada droga funciona melhor para você do que para mim. Então, isso realmente é uma tendência no mundo da oncologia, de doenças autoimunes, que é mais o mercado que a gente está muito focado nesse momento. Então, isso abre cada vez mais oportunidades para que empresas façam a gestão nesse nicho, nesse mercado, né, com uma necessidade de um acompanhamento próximo do paciente, porque existe uma necessidade do paciente fazer um diagnóstico primeiro, não só da doença, mas fazer testes biomarcadores para ver se ele vai usar o produto X, Y ou Z. Isso é uma prática já do mercado, né? Falando de hoje, quais são hoje as principais doenças cujos medicamentos exigem esse tipo de suporte ao paciente? Legal. Hoje a gente tem muito da oncologia voltada para essa tendência que a Andréa citou, que é a tendência de individualização de tratamento. Então, a gente tem um pipeline gigantesco da indústria farmacêutica voltado para isso, para terapia-alvo. Então, você não trata mais hoje um doente com câncer como você tratava antigamente. Então, você dá a mesma quimioterapia para todos os pacientes, né? Hoje você tem biomarcadores que você vai ver quais pacientes vão responder melhor a determinadas terapias, né? Então, tem a oncologia que tem essa tendência, a gente tem doenças raras também, que hoje são difíceis de identificar, mas também tem alguns marcadores, e doenças autoimunes. Então, o foco da BeCare é muito nisso, né, nessa área de doenças de alta complexidade, como a gente chama, né? Uma pergunta, existe doenças, por exemplo, Alzheimer, que de certa forma não tem como você falar com o paciente, você tem que falar com alguém, com a família. O cuidador, sim. O cuidador, a família. E essas são as pessoas, na verdade, e isso existe de fato ou não funciona assim? Existe. Foi bem interessante esse ponto aí que você está trazendo, Daniel, porque existe uma necessidade muito grande de olhar para o cuidador, né? Não só para o paciente. Assim, a gente tem muito assim, o paciente como foco, mas como a gente fala, né? O foco no paciente, muitas das vezes, ele tem que trazer o cuidador junto. Muitas das vezes isso acontece, né? De você ter um diagnóstico na família e que, na verdade, o cuidador precisa de cuidado, né? Porque para ele acaba sendo um baque muito grande, ali um cuidado, né, uma mudança em toda a dinâmica da vida desse cuidador no dia a dia, e até mesmo um suporte às vezes psicológico, né, por conta daquele ente, de um familiar, um filho, enfim. Então, hoje existe também muita necessidade de um suporte para o cuidador, né? Como é que o cuidador realmente tem que agir, ele tem que ajudar no tratamento desse paciente. Então, às vezes, esse suporte ele começa, às vezes, até muito pelo cuidador. E são bastante, você citou Alzheimer, mas a gente tem bastante exemplos de doenças degenerativas, né? Que quem vai cuidar desse paciente é a família, né? Vai ter um cuidador. Então, o contato dos programas é com esse cuidador. Muito, muito interessante. E você estava falando do Google, né? Então, e as redes sociais, elas ajudam, atrapalham? Essa questão que está tendo um pouquinho de modismo até da automedicação, que as pessoas
acham que leram alguma coisa no Wikipedia e já sabem, não precisam mais do médico. Como isso está afetando o trabalho de vocês? Na verdade, ele afeta do modo positivo, né? Porque hoje os pacientes eles têm a informação aí à mão, né? Então, muitas vezes o paciente, antes dele ser diagnosticado pelo médico, ele já se diagnostica pela internet, né? Então, quando ele vai para o consultório do médico para receber, enfim, o diagnóstico da doença, ele já sabe do que se trata. Isso, por um lado, é bom porque ele tem o maior nível de informação possível e a informação hoje é que baliza a adesão ao tratamento, né? E a gente tem aí outros pilares envolvidos em rede social, que são, assim, associações de pacientes, que tem muito, eles prezam muito pela troca de informação, né? Então, principalmente por doenças graves, né? Que quando o paciente recebe o diagnóstico, ele não sabe o que ele faz, como ele pode agir, que tipo de dicas ele pode ter, né? Para enfrentar essa doença. E as redes sociais, né? Elas influenciam positivamente nesse caso, de auxiliar a paciente a ter troca de informação e isso aliado ao serviço do médico, né? Tem que ter o que a gente sempre fala, né? Tem um lado positivo, sem dúvida, mas tem que ter um cuidado, né, de estar sempre indo ao médico realmente fazer esse acompanhamento, porque as informações hoje, de fato, estão aí, mas existem correntes, às vezes, que são, né, diferentes, então não dá simplesmente para usar essa informação como uma verdade, né? Você tem que estar discutindo com o seu médico, fazendo esse acompanhamento mais próximo. Eu acho que a parte social ali, né, das associações, ajuda muito, às vezes, a engajar os pacientes, a trocar uma experiência de alguém que ainda não aceitou muito bem o diagnóstico, de repente tem um outro paciente que conta o seu caso, a sua experiência, e isso acaba ajudando, né, em muitos casos, sem dúvida. Uma pergunta, vocês agora são empresárias, né, e agora o Brasil é conhecido como aquele país da burocracia. E então aqui pagar imposto é difícil, né? Você às vezes quer ser honesto, você vai para 3 contadores, eles falam 3 coisas diferentes, é tipo básico do que eu vejo no mercado brasileiro. Como é esse relacionamento com os órgãos regulatórios na área de saúde? Eu acho que é principalmente a Anvisa, tô correto? Na verdade, a gente não a gente não tem interação direta com esses órgãos, né? Porque fica a critério dos nossos contratantes, né? Então, se o nosso cliente é a operadora de saúde, ela é balizada pela ANS, assim como as indústrias farmacêuticas em determinados pontos pela Anvisa. Então, a gente não tem muito... A gente segue legislações que fazem toda a normativa, seja da indústria, seja da operadora de saúde, mas a gente não tem interação direta com esses órgãos. Então você não é fiscalizado direto por os órgãos, você na verdade é auditado por essas empresas que devem ter uma fiscalização bem dura, né? Isso, sem dúvida. Isso não invalida, né, a gente ter o nosso código de ética, conduta e compliance já estabelecido na empresa, até muito pelo fato, né, da gente ter vindo desse mercado, que é muito rigoroso com essas normativas, né, de compliance, código anticorrupção. Então, a gente teve que se estruturar muito bem nesse sentido para ter seguir todas essas normas, até para a gente, vamos dizer assim, se homologar como um fornecedor dentro desse ambiente, né? Do ponto de vista comercial, a empresa farmacêutica, ela faz isso porque a lei manda, ou tem um ponto aí comercial de estratégia de falar, não, vamos investir mais em relacionamento porque eu quero conhecer mais meu cliente, porque eu quero poder desenvolver outras formas de tratamento, de repente, né, em vez de pílula vamos fazer gotas porque a gente viu que está difícil para eles tragarem, ou qualquer... Até que ponto é uma questão de simplesmente de seguir normas e até onde vocês podem ser mais criativos nos produtos de vocês para poder ampliar o leque de produtos que vocês estão oferecendo para as farmacêuticas? Na verdade, assim, eu acredito também, e por ser ex-executiva da indústria farmacêutica, que o foco das indústrias também é o paciente, Daniel. Então, assim, eles querem cada vez mais que os pacientes façam os seus tratamentos e obtenham a cura ou a remissão da doença para as doenças que não têm cura. Então, está muito mais voltado para isso, para o paciente fazer o tratamento de forma correta para obter o resultado final.
Eu acho que não tem a questão de interesses, é muito foco no paciente. Pelo menos nas empresas que a gente passou e o que a gente tem visto no mercado, o foco mesmo é o paciente, é engajar o paciente a se tratar da melhor forma possível. Até porque, né, veja, é muito discutido isso. Tem um lado comercial. Sim, tem um lado, a indústria, ela lança um produto para que o paciente use o produto, mas não é nem um pouco interessante que esse paciente use da forma correta, porque senão ele não vai ter, né, a eficácia que esse produto poderia ter e vai acabar trocando para um outro produto. Então isso para a indústria tem total interesse que o paciente realmente, como a Camila comentou, faça um tratamento corretamente, né, para garantir a eficácia ou o endpoint primário ali que foi estabelecido para aquele produto. Perfeito. Estamos finalizando mais um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e voltamos daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Andréa Uchoa e Camila Burnetti, sócia fundadoras da empresa BeCare, gestão de negócios em saúde. Atuaram por mais do que 20 anos como executivas de multinacionais nas farmacêuticas, liderando negócios nas áreas de oncologia e doenças autoimunes em todo o Brasil. Agora eu queria contar e escutar um pouquinho de vocês como é a experiência de ser empreendedoras no Brasil. Como a gente citou lá no começo da entrevista, a gente não escolheu uma fase muito boa para empreender, né, do ponto de vista de algumas pessoas, mas a gente procurou atuar na crise, né? A gente viu a crise como uma oportunidade, né? O principal desafio hoje no Brasil é esse momento de incerteza que o Brasil vive, né? Então, assim, a gente sabe que os nossos clientes têm budgets reduzidos, né, para a contratação dos nossos serviços, mas eu digo assim que o empreendedor, quando ele vai prestar atenção nisso, ele tem que prestar atenção de como o Brasil funciona, né? A alta carga tributária é uma coisa assim que assusta qualquer pessoa que vai dar um deep diving nessa área. E os encargos trabalhistas, né? Então, assim, o principal desafio é você gerenciar os seus custos, né? Para conseguir alavancar a sua empresa, né? Oferecer serviços de qualidade com essa gestão, né? E a gente está mergulhando muito nessa área, né? Porque nós éramos da área comercial e hoje a gente tem que atuar na área comercial, mas atuar na parte administrativa da empresa. Então, é você ter conhecimento de como funciona, né, uma empresa pelos bastidores, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de gestão de custos. Sobre qual né, se você pensa num supermercado, ele está vendendo uma unidade muito clara. Tem um produto, ele tem um preço, tem um peso, tem um tamanho. Você sabe exatamente como vender aquilo. Como mensura que é uma unidade de serviço de vocês? É o paciente? É a droga? Como funciona isso? Na verdade, assim, isso aí a gente mensura muito pela complexidade da gestão, né? Então, quando a gente desenha um programa específico para aquele voltado para aquele perfil de doentes, a gente elabora uma necessidade de serviço, de suporte voltado especificamente para aquele programa. Então, depende muito da complexidade, né, e dos pacotes de serviço que vão embutido dentro desse programa como um todo, né? Se vai precisar ter um suporte uma visita na casa do paciente, né? Se vai ter algum suporte, por exemplo, a parte de exames, da gente dar um suporte em exames também para um diagnóstico inicial, enfim. Então, é muito mais dependendo da complexidade mesmo do programa e não em cima de número de pacientes.
quando você pensa no número de medicamentos, vocês conseguem imaginar quantos são medicamentos que precisam desse tipo de relacionamento? São 10, 100, 1000, 10 mil? Como a gente falou, Daniel, também, a gente citou, o pipeline da indústria farmacêutica é gigantesco, né? Então, e a gente vê aí as terapias sendo desenvolvidas muito com foco nisso, na individualização do tratamento, né? E essas terapias que são individualizadas, elas precisam desse tipo de suporte. Para um diagnóstico, né, para o paciente saber se ele vai ser elegível àquela droga e pela complexidade, às vezes, de uso da droga, né? Às vezes pode ser uma droga oral que o paciente vai ter que tomar, mas tem uma complexidade. Então, ele vai ter que tomar com jejum, por exemplo, de 2 horas, ou ele vai ter que tomar com uma determinada quantidade de líquidos, aí depois de tanto tempo ele vai ter que fazer um exame para monitorar. Então, tudo isso vai contando. Né? E tem indústrias farmacêuticas, né, que depende da quantidade de produtos. Às vezes, numa única indústria farmacêutica, você tem 3, 4 programas, porque você tem produtos distintos, de células de negócios separadas, né? Então, você, muitas das vezes, tem ali uma Big Pharma com uma oportunidade maior do que uma startup que tem ali, muitas das vezes, o seu negócio baseado em um portfólio de 1 produto, 2 produtos. Então, isso varia bastante, né? Porque dentro de um mesmo número de empresas. Então, basicamente, cada medicamento, ou talvez cada família de medicamento, é um projeto. Tem que entender exatamente... Pode ser ou não, né? A gente percebe uma necessidade muito maior desse acompanhamento mais complexo, em cima de produtos de alto custo, que a gente chama, que não são produtos que você normalmente não são produtos comprados em farmácia, né? Os produtos que são comprados hoje em farmácia, alguns até têm aí programa de pacientes, mas a maioria são voltados mais para um programa de desconto. Né, do paciente ter um desconto para continuar o seu tratamento. E o que a gente está falando aqui é muito mais de produtos de alto custo, realmente, que envolve um custo elevado ali para os pagadores e uma necessidade de um acompanhamento mais próximo desse doente, né, para um suporte como um todo. E a questão de medicamentos que estão em teste, onde tem que entrar aqui placebo e ainda chega a trabalhar com você, ou isso é feito em laboratório, separado? Não, aí separados são ainda alguns, eu acho que, se eu entendi bem a pergunta, produtos que ainda não foram lançados no Brasil, exatamente, né, mas que já tem lá fora, né? Até tem aí alguns pacientes que se utilizam dessas drogas, aí a gente vê muito mais um perfil de doente aí mais de um privado, né, que importa essas drogas. A gente eventualmente vê no judiciário que alguém entra com pedido de liminar para ter direito a usar algo que está em teste, né? A gente vê empresas também que fazem toda essa gestão, né, de principalmente medicamentos em fase de pesquisa, né, são os em testes, né, o jeito mais fácil de falar, em pesquisa em produtos em fase de teste, que tem empresas específicas para isso, são empresas de pesquisa clínica que a gente chama, né, mas a gente não atua nessa área. Muito bem, e agora um pouquinho de futurologia, onde vocês se veem daqui a 5 anos? Bom, a gente quer, daqui 5 anos, ter impactado a vida de milhões de brasileiros, né? Podendo ajudar esses pacientes a ter acesso, primeiro ao diagnóstico das suas doenças, depois acesso aos seus tratamentos, né? A Biquera aí estando consolidada como uma empresa referência no mercado, né? E alguns outros produtos que a gente tem em mente aí para lançar, para, de repente, fazer a gestão dos pacientes hoje do mercado público, né? Esses pacientes de SUS, ter o governo como nosso cliente, porque hoje o maior gasto, um dos maiores gastos hoje do governo é na área da saúde. Então, a gente poder oferecer um produto para o governo otimizar esses recursos. Olhando um pouquinho futurologia, mas mesmo olhando o presente, quantas pessoas no Brasil se utilizam de medicamentos desses que são mais complexos ou mais caros, aqueles que vocês falaram que não se compra em farmácia? Não tem esse dado, Daniel. Porque você falou em impactar milhões de brasileiros, então se entende que realmente tem milhões de brasileiros que potencialmente, pelo menos, precisam de medicamento? Tem, assim, o que a gente está falando, né, são de doenças ali muito, né, que trazem um custo mais elevado, né, tanto para o governo quanto operadoras de saúde, mas a gente realmente é um dado
hoje que você pode ter acesso ali um pouco ainda distorcido, porque hoje o governo ele tem ali o DataSUS, né, que tem os dados, né, dos pacientes que usam medicamentos de alto custo. A gente não consegue mensurar qual o número de pacientes ali que realmente se utilizam de programas de pacientes, mas seguramente a gente pode falar para você que são milhões de pacientes, sim, né, quando você envolve ali protocolos para oncologia, para diversas doenças autoimunes, né, algumas doenças crônicas também que estão no rol ali de produtos de alto custo. A gente percebe também uma necessidade também de ter esses dados de forma mais organizadas e juntas, por exemplo, com o mercado privado, tá? Porque hoje a gente viu aí uma mudança também na legislação para a necessidade, para a obrigatoriedade, por exemplo, das operadoras de saúde, no sentido de fornecerem esses medicamentos. Então, cada vez mais, hoje, alguns desses medicamentos alguns pacientes estão deixando que tem plano de saúde, de pegar a medicação pelo SUS, por uma normativa e uma obrigatoriedade desses pacientes terem o medicamento pelas operadoras de saúde. Então, a gente não consegue te falar esse dado, porque esse dado hoje é até um pouco difícil de você juntar, sabe? O que é público, o que é privado. O que a gente tem hoje disponível, Daniel, é a prevalência das doenças. Então, a gente consegue, através de dados, ver a prevalência das doenças e quanto dessas doenças diagnosticadas conseguem ter o tratamento. Então, por aí a gente já consegue te dizer que são milhões de pacientes, né? Então, e a gente sabe que muitas dessas drogas têm programa de paciente ou terão. Muito interessante. Estamos finalizando aqui nosso programa Plano de Negócios para esta semana. Para vocês que têm perguntas para a Camila ou para a Andrea, por favor, mandem seus e-mails para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazer elas aqui para responder as suas perguntas. Andrea e Camila, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigada, Daniel. Obrigada, a gente agradece.